Olá, bom dia a todos, bem-vindos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Dizer-vos que temos um acordo com o Zumubo ao qual podem adquirir suplementação desportiva com desconto utilizando o cupom Águia. Podem seguir o link da descrição ou então colocarem no cupom promocional o cupom Águia, que é o nome do canal. Relativamente àquilo que nos traz aqui hoje é o Benfica e a Seleção Nacional. Ontem jogou a seleção de todos nós, a seleção portuguesa, e estreou-se da melhor maneira com uma vitória, que é sempre o mais importante no final de contas numa competição curta como o europeu, é as vitórias. O primeiro jogo, tradicionalmente, é um jogo difícil. Foi um jogo em que vencemos pela margem mínima, portanto por 2-1, com apenas um golo de diferença. Um jogo em que a República Checa começou a ganhar, portanto tivemos a perder a determinada altura por 1-0, conseguimos dar a volta e ganhar por 2-1. Um resultado sofrido, mas um resultado justo, que nos garante neste momento o segundo lugar do grupo F. E porquê segundo lugar? Porque apesar de estarmos em igualdade pontual com a Turquia por sua vez ganhou à Geórgia, a Turquia ganhou por 3-1. E nessa medida, como tem mais um golo marcado do que nós, estão à nossa frente, embora em igualdade pontual. Mas antes de falarmos do jogo, gostaria aqui também, num momento da minha própria elevação pessoal também, de citar-me a mim próprio num artigo que eu fiz para a cadeira de... num trabalho que eu fiz para a cadeira de património histórico, que tinha que ser com base na obra de François de Choët, e eu a determinada altura disse o seguinte, que eu acho que reflete um pouco daquilo que a Seleção Nacional poderá significar. Eu disse o seguinte, a determinada altura: devemos questionar o que essa preservação significa em termos de desigualdade, exclusão e marginalização. Por exemplo, o património cultural valorizado e preservado é aquele que reflete a história das elites dominantes, deixando de fora a perspectiva e experiência de grupos marginalizados e subalternos. O que é que eu quero dizer com isto? A Seleção Nacional, a Seleção Portuguesa, os jogadores de Portugal representam o património popular, o património do povo. E aquilo que é do povo também deve ser considerado património, também deve ser algo que deve ser valorizado. E, portanto, a nossa seleção é o património popular. Portanto, esta citação que está na página 2 desse tal meu trabalho. Agora, falando aqui daquilo que realmente nos interessa, relativamente à seleção, tenho a dizer que o Roberto Martínez surpreendeu, não é? Tirei aqui algumas notas. Ele surpreendeu logo com o posicionamento de dois jogadores, portanto teve um 11 inicial surpreendente, apresentando um 3-3-1-3, à estilo Van de Gaal, não é? Também gostaria aqui de dizer que as seleções que nesta primeira jornada do Campeonato da Europa jogaram com três centrais foi apenas a Alemanha, Itália e Países Baixos, para além de Portugal. Todas as outras apresentaram um esquema com 4 centrais e, portanto, nós estamos em minoria em termos de adaptação tática. No entanto, estes três centrais, para além da surpresa de ter sido três centrais, ainda há aqui outra surpresa, que um dos centrais foi o lateral ofensivo Nuno Mendes. Portanto, o posicionamento de Nuno Mendes foi surpreendente. O João Cancelo também, era ali um jogador que era um pouco vagabundo, aparecia em todas as posições, aquilo foi um pouco... Não estava dentro daquilo que eu estava a pensar, porque o João Cancelo se aparecia à esquerda, como à direita, como ao meio, portanto, ali uma grande versatilidade tática. E apesar destas surpresas, a verdade é que a equipa acabou por, na primeira parte, ter um grande domínio do meio campo, uma superioridade no meio campo que foi evidente, com o Rafael Leão irreverente a tentar criar jogadas para o Ronaldo, mas apesar desse domínio avassalador que o Portugal teve na primeira parte, porque de facto foi, e o domínio avassalador da primeira parte foi traduzido em 72% de posse de bola, quer dizer, algo quase histórico, 46 ataques e 9 remates. Portanto, números muito interessantes para uma primeira parte em que Portugal teve um domínio absoluto, só que não foi traduzido em golos. Criou-se algumas oportunidades, mas acho que tendo em conta o domínio de Portugal na primeira parte, as oportunidades não foram suficientes para o domínio. Portanto, muito domínio, mas as oportunidades não corresponderam a esse domínio avassalador que Portugal teve. E oportunidades claras também não foram assim tantas. Criou-se oportunidades, há as oportunidades, depois há as oportunidades claras. E oportunidades claras, estou-me a lembrar eventualmente de uma do Ronaldo e uma de um outro jogador que agora não me recordo e pouco mais. Daquelas claríssimas.
Mas houve outras oportunidades, houve outras ocasiões, podiam ter tido outra tradução também, mas não. Mas efetivamente essa superioridade não se refletiu em golos. Na segunda parte, tivemos aqui um Portugal que baixou um pouco as linhas, portanto o meio campo estava-se a aproximar da linha da defesa, mas em termos de recuo e não em termos de avanço. Uma coisa é se a linha do meio campo avançasse e a linha da defesa avançasse. A questão é que foi ao contrário, a linha do meio campo baixou, a linha da defesa também baixou, e portanto verificamos ali alguma passividade no início da segunda parte, com perdas de bola, com uma perda de bola na direita que resultou num golo oportuno no primeiro remate da República Checa, aos 62 minutos, pelo jogador que é o Provod. Eu sou, como vocês já perceberam, não sou bom em línguas estrangeiras, seja ela qual for, portanto não sei se é exatamente assim que se diz o nome do homem. Mas aos 66 minutos, a República Checa, no primeiro remate, marca golo. Depois tivemos a felicidade, depois Portugal faz 2 alterações, e tivemos a felicidade de conseguir um autogol, não é? Tivemos essa felicidade de 7 minutos depois do gol da República Checa, a um jogador que é o Arnak, que marca o gol do empate. Depois tivemos um Portugal, a partir do momento em que empatou o jogo, a subir as linhas, a tentar e a procurar o gol, mas a não ter eficácia, e só teve essa eficácia quando o selecionador fez mudanças já perto do minuto 90 e fez entrar 2 jogadores que até então tinham sido bastante questionados a sua convocatória, principalmente o Pedro Neto. O Pedro Neto foi completamente arrasado a sua convocatória, e a verdade é que temos que reconhecer que ele teve muito mérito nesta reviravolta, porque foi através de uma arrancada de Pedro Neto, já depois do minuto 90, que o Francisco Conceição marcou o golo da vitória. Portanto, Francisco Conceição e Pedro Neto, 2 jogadores que foram... Pronto, o Francisco Conceição não tanto, mas o Pedro Neto mais, foram contestados e conseguiram aqui dar uma chapada de luva branca com uma contribuição decisiva para a vitória, e que sem a sua convocatória sequer isto não teria sido possível. Portanto, estes 2 jogadores, só pela assistência e pelo gol que fizeram num jogo decisivo, que é o primeiro, porque o primeiro jogo define muita coisa. Aliás, todos os jogos numa competição curta são importantes. Mas entrar bem, o primeiro jogo para mim é sempre o mais difícil. Entrar bem acaba por ser fundamental, e estes jogadores só por isso acabaram, independentemente daquilo que façam daqui para a frente, só por este gol da vitória já merece aqui um destaque. Vamos aqui também falar sobre os melhores em campo. Esta vitória por 2-1, com o autogolo e o golo de Francisco Conceição, foi uma vitória, como eu já disse, merecida, que no meu entender peca por escassa, porque Portugal teve um domínio absoluto, teve vários remates, teve 19 remates no total, no final do jogo teve 19 remates, 8 deles enquadrados, e marcou apenas 2 golos. Portanto, a minha crítica aqui foi só que Portugal, apesar do domínio que teve, não foi consistente em termos de finalização. Poderia ter criado mais ocasiões, tendo em conta o domínio e a posse de bola que teve. A posse de bola não se traduziu em tantas oportunidades de golo. Mas, no entanto, as que criou foram mais do que suficientes para ter um resultado mais dilatado. A República Checa fez apenas 5 remates contra 19 Portugal, e apenas um remate enquadrado contra 8 Portugal. E esse único remate enquadrado foi o suficiente para nos marcar um golo ao Diogo Costa, que também não teve assim grandes responsabilidades no golo que sofreu, no meu entender. Bom, esta tática, também já agora a falar da tática, que eu esqueci-me de falar, foi um pouco surpreendente. Eu não estava à espera de ver o Nuno Mendes como central, acho que não resultou. Se bem que não é propriamente um central, é tipo um jogador que completa a linha 3 com alguma margem, com alguma liberdade, mas acho que ele teve um pouco nervoso, falhou um pouco alguns passos, acho que não resultou. Aqui a questão do João Cancelo é uma questão a rever. A posicionamento de João Cancelo foi uma surpresa, que é uma questão a rever. Fiquei assim, acho que fez uma exibição positiva, mas ainda estou assim um pouco reticente. Esta tática, não me oponho a esta tática. A minha tática preferida é o tradicional 4-2-3-1, mas também não me oponho a esta tática. Acho que é uma tática que pode funcionar. Funcionou neste jogo, objetivamente, porque teve a vitória, mas carece aqui de alguns melhoramentos, porque a equipa precisa de criar mais oportunidades e ter um futebol mais dinâmico, porque apesar do domínio não houve assim momentos de grande nota artística, digamos assim. Foi bom, mas acho que podemos dar mais. Bom, quanto aos melhores em campo, para mim foram os jogadores que entraram já no final da partida, Francisco Conceição e Pedro Neto, precisamente porque um fez a assistência e o outro fez o golo.
um gol decisivo e, para além disso, mostraram vontade desde o minuto em que entraram, que foi pouco tempo que tiveram em campo, mas do pouco tempo mostraram muito empenho. Dos jogadores que entraram de início, gostei do Pep, o velho, entre aspas, Pep, 41 anos, jogador mais velho da história desta competição, fez uma exibição à capitão da equipa, portanto, ele não é o capitão, é o Ronaldo, mas o Pep é um dos subcapitães, fez uma grande atuação, no meu entender, muito seguro, o líder da defensiva. Cristiano Ronaldo, aos 79 anos, continua a mostrar frescura física. Acho que está muito... Teve bem, esteve perto do golo por 3 ocasiões, não se escondeu do jogo, também fez alguma pressão ao longo dos 90 minutos, não foi propriamente um jogador passivo, e gostei também da atuação do Cristiano Ronaldo. Do Vitinha, quer dizer, o Vitinha apareceu ali num posicionamento, creio eu, um pouco como médio defensivo, ali uma espécie de trinco, um jogador que fez ali o equilíbrio. Pá, muito bem o Vitinha, aliás, talvez mesmo o Vitinha tenha sido o melhor jogador em campo, uma visão de jogo extraordinária, uma liderança do meio campo fantástica e gostei muito do Vitinha. Portanto, melhor em campo para mim Vitinha, segundo melhor Francisco Conceição pelo gol que marcou, referência elogiosa para Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e Pepe. Portanto, fazer aqui referência também aos dois velhos, para além do português Ruben Dias, do Benfica, este Ruben Dias também teve muito bem. Já agora falar aqui dos jogadores do Benfica, quer dizer, os jogadores do Benfica, Ruben Dias, os jogadores da formação no caso, e João Cancelo, o Cancelo já falei, não vou dar aqui a retiros, o Ruben Dias também teve uma atuação à sua imagem, muito boa, fisicamente um jogador que consegue se impor e tem inteligência tática para saber também debilitar algumas fragilidades que possa ter no capítulo técnico. Aqui a questão do Bernardo Silva também fez uma boa exibição. Acho que pode dar um pouco mais, porque ele tem capacidade para mais, mas esteve bem, quer dizer, nada a apontar. E tem que acelerar o vídeo que já vem em 12 minutos. Portanto, vamos aqui já passar para a parte do Benfica, porque também há aqui algumas questões do Benfica. Bom, nomeadamente, uma das boas notícias é que o Benfica vai alargar o estádio. Portanto, vamos ter mais 1000 lugares já na época 24-25, o que é bom porque o pessoal está sempre com problemas, muitas vezes não consegue bilhete. Sobre as eventuais questão de eleições antecipadas, o Rui Costa, há um movimento que, tendo em conta a contestação que tem havido nos últimos dias, houve um movimento de apoio a Rui Costa, que disse que o Rui Costa devia eleições, porque dizem que o Rui Costa vai ganhar com tranquilidade e, portanto, já que está a haver tanta contestação, esse movimento quer que o Rui Costa vá a eleições, mas o Rui Costa nega a ser eleições, porque isso é uma perda de tempo, estar a levar outra vez os sócios novamente a votações e quer avançar com a pré-época e portanto não quer estar a perder tempo com eleições e com campanhas eleitorais e com debates e não sei o quê. Eu também acho que não é motivo, não é altura para isto, quer dizer, temos uma pré-época para construir, agora vamos estar, o Presidente tem que estar focado em construir a equipa, agora vai estar focado em debates, porque uma campanha eleitoral pressupõe, por uma questão democrática, que haja espaço para debate. Portanto, o Presidente, em vez de estar concentrado em contratações e vendas no momento da equipa, vai estar concentrado em debater. Porque tu, para debateres, também tens de preparar. Olha, o que é que o meu opositor vai dizer? Olha, vai dizer isto, isto e isto. Tenho que preparar para isto. Como é que eu vou também rebater aquilo que ele disse? Como é que eu posso eventualmente atacá-lo, entre aspas, atacá-lo no bom sentido, não é? Como é que eu posso, no fundo, também esclarecer as pessoas que este candidato não é o melhor e que eu sou o melhor, etc. Isso é perda de tempo. Portanto, acho que realmente não é altura para eleições antecipadas. Acho que seria mal para todos, tanto para a oposição como para a atual liderança. A oposição porque não tem o tempo para se preparar. Isso por vezes é uma tática que existia nos regimes totalitários, era convocar eleições em cima do joelho. Olha, por exemplo, no Estado Novo, após a Segunda Guerra Mundial, 1945, houve uma grande pressão internacional para que se fizesse eleições legislativas em Portugal. E o Salazar disse, meus amigos, querem eleições? Sim, senhora. Daqui a 1 mês e meio vamos ter eleições. A União Nacional ganhou com maioria absoluta e elegeu os 120 deputados. E, portanto, é isto. É mau para todos, para a oposição e para o Rui Costa. Agora, relativamente ao mercado de transferências, têm surgido notícias aqui de 2 jogadores, para a defesa esquerda. 2 jogadores já a entrar numa idade de veterano, que é um jogador do União de Berlim, que é o Robin Gozes, de 29 anos,
Internacional alemão por 20 vezes com 2 golos, 1,83m, pé esquerdo, 75 kg, ou seja, ele tem 1,83m, tem 75 kg, está num peso excelente, tendo em conta a sua posição peso-altura. Por vezes o pessoal diz, então tu estás a dizer que um jogador que tem 80 kg é levezinho, ou que um jogador que tem 75 kg é levezinho. Sim, porque depende da altura. Então se tiveres 1,90m, se tiveres 80 e poucos quilos, é leve para a tua altura. E este jogador, 1,83m, 75 kg, para a relação peso-altura está muito bom. É um jogador do União de Berlim, teve o seu momento alto na Atalanta, as 4 épocas, com 1, 2, 3, 4, 5 no caso, 4 épocas e meia que fez na Atalanta, desde 2007 até janeiro de 2021, fez aqui 3 épocas fantásticas, o que fez com que ele fosse vendido ao Inter de Milão por 30 milhões de euros. Um defesa esquerdo vendido por 30 milhões de euros é um valor bastante interessante. Depois no Inter de Milão, depois está aqui um dado curioso, ele no Inter de Milão foi titular e depois transferiu-se para a União de Berlim. E no União de Berlim, que foi esta época 23-24, fez 37 jogos, 7 golos e 3 assistências. Portanto, verificamos aqui que para um defesa esquerdo 7 golos é um número, de certa forma, muito interessante. Tem 29 anos, salvo erro, vai completar 30. Exato, ele nasceu em 1994, a 5 de julho de 1994. Olha, está quase a fazer anos. E é um jogador que já teve uma proposta recusada do Bolonha, portanto ele tem grande cartela em Itália por aqui, pelos anos que passou em Itália, passou 5 ou 6 anos em Itália de grande nível e portanto tem grande cartela em Itália. O Bolonha tentou contratá-lo por empréstimo com uma cláusula de opção de compra obrigatória de 7 milhões, ao qual a União de Berlim recusou prontamente, nem sequer quis discutir mais, disse logo, meus amigos, esqueçam, negado. Supostamente eles estão a pedir 12 milhões no mínimo por este jogador. 12 milhões por um jogador que tem um ordenado de 3,5 milhões de euros. Portanto, o Benfica, neste momento, tendo em conta a idade do jogador, tendo em conta o valor do negócio, que poderá ser um valor próximo daquele que o Benfica pagou o ano passado por Jurasek, e tendo em conta o salário alto do jogador, 3,5 milhões, não sei se estes 3,5 milhões são limpos ou são brutos, o que também por aí é uma grande diferença, suponho que sejam limpos. E portanto o Benfica está a pensar num plano B, e esse plano B é o Tagliafico, internacional por 60 vezes pela Argentina, portanto podemos verificar que é um jogador que joga com regularidade da sua seleção, tem 31 anos, portanto também já é um jogador 2 anos mais velho do que este tal jogador que eu disse anteriormente, o Robin Gozes. Portanto, este Nicolas Tagliafico é um jogador do Lyon que termina o contrato em 2025, não, termina o contrato em 2026, portanto, daqui a 2 épocas, e é um jogador que tem 32 anos, que supostamente será um plano B, porque em termos salariais não deverá ser muito diferente do alemão, mas este argentino, em termos de valores de volume do negócio, se ficará menor, porque o valor que o Benfica terá a pagar ao Lyon será necessariamente inferior àquele que teria que pagar ao União de Berlim. Portanto, neste momento temos estas 2 opções, o Tagliafico e o Robin Gozes, têm sido os nomes avançados pela comunicação social para irem para defesas esquerdas do Benfica. Também temos aqui algum reforço para a equipa B, que é o Luan Farias. Este Luan Farias é um jogador brasileiro, 1,65m, 58 kg, avançado extremo esquerdo e direito. Joga com o pé direito. Um jogador que tem 21 anos, nasceu em 2023, a 1 de janeiro de 2023, portanto, no primeiro ano do ano de 2023 este jogador nasceu, e fez uma época, o ano passado, no Tondela bastante positiva, onde fez 35 jogos, 8 golos e 5 assistências, por empréstimo do Estrela da Amadora. Isto aqui é curioso. No Estrela da Amadora, na época 22-23, jogava no Sub-23, onde fez 27 jogos e 4 golos. Portanto, é um jogador para a equipa B, tal como o filho do Yannick Jaló, que salvo erro vai para os Júniores.
E pronto, basicamente é isto. Relativamente também à pré-época, já temos aqui alguns jogos confirmados. O Villarreal vai jogar contra o Benfica, mas ainda sem data definida. Depois vamos jogar contra o Bradford a 25 de julho e contra o Feyenoord a 28 de julho para a Eusébio Cup. 20 minutos, isto era para ser de 10 minutos. 20 minutos, não sei se alguém ficou até aqui, mas se ficaste a ver o vídeo até aqui, deixa gosto porque ajuda na divulgação do canal. Forte abraço, até uma próxima e viva o Benfica!